Dia. Nossa aula 30, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 8, números decimais, grandezas e medidas. Um pouquinho da história, as medidas de comprimento e o sistema métrico decimal. Realizar medidas é uma necessidade humana muito antiga. Vários povos criaram mecanismos próprios para realizar medidas, e alguns deles usavam medidas como base no corpo humano. Observe alguns exemplos. Cúbito ou covado. Utilizado no Antigo Egito, deixa eu descer um pouquinho aqui, baseava-se na distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio. Então, cúbito ou covado, distância do dedo médio ao cotovelo. Palmo. Outra medida muito usada no Antigo Egito. Até hoje, algumas pessoas utilizam o palmo para medidas caseiras e é medido pela distância do polegar ao dedo mínimo, com a mão aberta. Então, do polegar ao dedo mínimo, com a mão aberta. Algumas medidas ainda são utilizadas oficialmente em alguns países, como Estados Unidos e Inglaterra. São elas: jarda, distância entre o nariz e o polegar, com o braço estendido. No século XII, essa medição tinha como base o corpo do rei Henrique I da Inglaterra. Então, do nariz, entre o nariz e o polegar, com o braço estendido. Jarda. Pé. Medida dada pelo comprimento do pé de um homem. Acredita-se que, no século XII, essa medida também tinha como base o comprimento do pé do rei Henrique I da Inglaterra. Polegada. Polegada a gente trabalha bastante, né? Ainda no dia a dia, que a gente fala nos computadores, na televisão, são 39 polegadas, então, o tamanho, né? Polegada, medida dada pelo comprimento médio do osso falange distal do dedo do polegar. Então, distância do dedo. Ter um sistema de medida para cada povo, com base ou não em medidas do corpo humano, gerava imprecisões e criava problemas para o comércio, pois cada povo estava familiarizado com seu próprio sistema de medida. Matemática tem história. No século XVII, a civilização ocidental começou a padronização de pesos e medidas. Em 1799, a Academia de Ciências da França apresentou o projeto do sistema métrico decimal, ao qual, posteriormente, muitos outros países, entre eles o Brasil, aderiram à conversão do metro em 20 de maio de 1875. O sistema métrico decimal adotou inicialmente 3 unidades básicas de medida: o metro, o quilograma e o segundo. Entretanto, o desenvolvimento científico e tecnológico passou a exigir medições cada vez mais precisas e diversificadas. Variadas modificações ocorreram até que, em 1960, o Sistema Internacional de Medidas, SI, mais complexo e sofisticado, foi consolidado pela 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas,
o SI foi adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolução 12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, com o metro, tornando-se de uso obrigatório em todo o território nacional. Apesar de algumas unidades de medidas não pertencerem ao sistema métrico decimal, elas são utilizadas oficialmente em alguns países, como Estados Unidos e Inglaterra. É o caso de jarda, pé e polegada. O sistema métrico decimal tem o metro como unidade padrão para medir comprimentos. A palavra metro tem origem do grego metron, que significa o que mede, tornando-se de uso obrigatório em todo o território nacional. Apesar de algumas unidades de medida tornando-se de uso obrigatório em todo o território nacional. Apesar de algumas unidades de medidas não pertencerem ao sistema métrico decimal, elas são utilizadas oficialmente em alguns países, como Estados Unidos e Inglaterra. É o caso de jarda, pé e polegada. O sistema métrico decimal tem o metro como unidade padrão para medir comprimentos. A palavra metro tem origem do grego metron, que significa o que mede. Analisando uma fita métrica, por exemplo, percebe-se uma divisão em 100 partes iguais, sendo cada parte corresponde a 1 centímetro. Ou seja, 1 centímetro é 1/100º do metro. Ainda analisando a fita métrica, notamos que cada centímetro foi dividido em 10 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 milímetro. Como há 100 centímetros do metro, temos 1000 milímetros. Ou seja, 1 milímetro é 1 milésimo do metro. Para a realização de medidas de grandes ou pequenas distâncias, foram criadas unidades derivadas do metro, chamadas de múltiplos e submúltiplos, instituindo o sistema métrico decimal. Os múltiplos são obtidos com base no metro por meio de sucessivas multiplicações por 10. Já os submúltiplos são obtidos por sucessivas divisões por 10. Observe este quadro. Então, nós temos aqui os múltiplos, quilômetro, hectômetro, decâmetro, aí o metro, e aqui os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Os mais utilizados são o quilômetro, o centímetro e o milímetro. Como já foi comentado, jarda, pé e polegada são unidades de medidas ainda utilizadas em alguns países. O quadro a seguir mostra o fator de conversão dessas medidas para o nosso sistema métrico. Uma jarda equivale a 91,44 centímetros. Um pé equivale a 30,48 centímetros. E uma polegada equivale
a 2,54 centímetros. Na sala de hoje foi um pouquinho a história das unidades de medidas. Nós conhecemos os múltiplos, os submúltiplos do metro. Nós conhecemos a jarda, o pé e a polegada. No exercício 7, nós vamos estar usando a polegada para estar fazendo as contas. E os nossos exercícios agora vão ter probleminhas envolvendo essas unidades de medidas. Então, aqui nós vamos falar da polegada, no exercício 7, que está lá na página 183. Então, nós vamos trabalhar. Ele vem falando aqui, vamos pegar um livro. Televisões, tablets e smartphones são produtos comercializados em vários tamanhos. O tamanho é determinado pela medida da diagonal das suas respectivas telas. A unidade de medida utilizada nesses casos é a polegada, cujo símbolo que é o símbolo da polegada. Sabendo que uma polegada corresponde a 2,54 centímetros, determine o comprimento das diagonais das telas dos seguintes produtos. A. Uma TV de 42 polegadas. Então, nós vamos lá pegar 2,54 e multiplicar por 42. Então, a multiplicação em si, inicial, ela é normal, nós vamos mexer com a vírgula no final. Então, 8, 10, subiu 1, 4 com 1 que subiu 5. Aí vem um espaço, vamos para o próximo, 16 subiu 1, 20 com 1 que subiu 21, subiu 2. 8 com 2 que subiu 10. Beleza, vamos somar. Aí, nós temos aqui duas casas decimais após a vírgula, duas casas decimais após a vírgula. Então, isso significa 42 polegadas, que a diagonal dessa televisão tem 106,68 centímetros. Um tablet de 7 polegadas. Então, agora a gente vai pegar 2,54 e multiplicar por 7. 2,54 vezes 7. 28, subiu 2. 35 com 2 que subiu 37. 14 com 3, 17. Duas casas decimais após a vírgula, de trás para frente vem duas casas decimais após a vírgula. 17,78 centímetros, o tamanho da diagonal de um tablet de 7 polegadas. 10 polegadas, eu vou multiplicar por 10 e depois eu vou falar o que acontece com o número com vírgula quando eu multiplico por 10. Então, nada, nada, nada. 2, 5, 4, 5 e 2. Duas casas decimais após a vírgula, duas casas decimais após a vírgula. Então, o que eu quero que vocês observem? 25,4 centímetros. E quando eu multipliquei por 10, a vírgula deslocou uma casa, ficou 25,4. Nós vamos falar bastante isso quando nós multiplicamos e dividimos por 10, por 100, por 1000, sobre deslocar a vírgula nas próximas aulas. Então, último, um smartphone com 5 polegadas, 2,54 vezes 5.
25 com 2, 27, 10 com 2, 12. Uma, duas casas após a vírgula, uma, duas casas após a vírgula. 12,7 centímetros o tamanho da diagonal desse smartphone. Agora eu vou falar aqui com vocês da tarefa, as páginas 182 e 183, conhecimento em ação, bons estudos.